Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Boa noite. Aqui estou eu hoje para a gente continuar a falar da questão da qualidade. Hoje nós vamos começar a falar, por exemplo, do sistema de gestão de qualidade e um breve histórico sobre o sistema de gestão de qualidade. Na verdade, a gente já está falando dessa questão do histórico, né? Quando nós começamos a falar lá dos primeiros relatos, né? Das 4 etapas que surgiram ao longo da história envolvendo a questão da qualidade, né? Que trabalhou desde, por exemplo, os primeiros relatos que se tem do Código de Hammurabi, que falava da questão de olho por olho, dente por dente, que a pessoa poderia até ser sacrificada caso fizesse um produto que não tivesse qualidade. Depois os fenícios, que amputava a mão do indivíduo ou o membro. Depois os romanos começou a trabalhar com a técnica de aperfeiçoamento e, consequentemente, melhor produzir esses produtos. Aí depois vai surgir as eras da inspeção, que é no final do processo, controle estatístico ou amostragem também no final do processo, e depois tem gestão estratégica da qualidade, né? E depois, melhor, qualidade total, primeiro, terceira etapa, que era só a questão interna, e gestão estratégica da qualidade, que é a questão interna e externas. Depois, ontem a gente trabalhou a questão dessas etapas, finalizando, por exemplo, falando da evolução da qualidade no Japão, TQM, depois no Brasil, que foi falado ontem, né? Até inclusive é para vocês postar lá na plataforma, evolução da qualidade no mundo, e depois a relação entre qualidade na indústria e serviços, e depois a relação da qualidade envolvendo a questão do terceiro milênio, né, que a gente está nele. Conforme foi falado nesse processo histórico, os grandes países envolvidos estão no qual continente europeu e norte-americano, e também a questão japonesa, né? Mas somente com Taylor, já no século XX, nos Estados Unidos, é que vai surgir a ideia da administração científica. Consequentemente, essa administração científica vai envolver a questão da qualidade. O Taylorismo, que ele é considerado o fundador da administração científica, né? Ele vai trabalhar com a questão, o sistema Taylorismo vai trabalhar com a organização e divisão das tarefas dentro de uma empresa, com um processo de maximização enorme, rendimento, eficiência, tempo e produtividade. Então, essa é a característica do Taylorismo. Eu coloquei esse gráfico aqui para diferenciar o Taylorismo e o Fordismo. Taylorismo, separação do trabalhador por tarefas e níveis hierárquicos. A gente falou dos níveis hierárquicos anteriormente. Já o Fordismo é produção e consumo em massa. Depois trabalha com a racionalização da produção, controle do tempo, estabelecimento de níveis mínimos de produtividade, isso é o Taylorismo. Já o Fordismo é linha de montagem, outra etapa. E coloquei mais um gráfico aqui da relação entre o Fordismo e o Toyotismo. Toyotismo já está ligado à questão japonesa, tanto é que hoje se fala muito no padrão Toyota, ligado à questão de carros, ligado à questão japonesa, né? Só para a gente ter um relato. E finalizando que nessa questão da modalidade da produção, os quatro que é bem citado na questão envolvendo a questão da administração: Fordismo, primeiro, Toyotismo, segundo, Taylorismo, o terceiro, e o Volvismo, que ligado à questão da empresa Volvo também. São exemplos de modalidade de produção que envolve a questão da qualidade. É importante falar dos princípios da qualidade total, né, que a gente até falou anteriormente, né, que está relacionado que produzir bens e serviços que respondam concretamente à necessidade dos clientes. Isso é a ideia da qualidade total. Já na Europa, vai criar outro sistema de qualidade, sem uma fundação europeia, né? EFQM, Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade, sem fins lucrativos, vai promover um quadro metodológico, vai ter toda a metodologia para desenvolver a questão da qualidade. E esse sistema europeu, juntamente com a qualidade total, vai fundir 9 critérios chaves, que daqui a pouco eu vou falar sobre eles, né? E nesse processo europeu vai surgir o quê? Quem que é a peça fundamental do negócio?
É o cliente. O cliente é rei. Quando ele pegar qualquer produto ou serviço, ele vai ter que entender que a qualidade existe. Isso foi a chave do negócio, vamos dizer assim, pensando em qualidade. É o cliente que vai definir. E nesse processo europeu, e tanto questão de qualidade total, e principalmente no Japão, vai surgir a ideia do ciclo PDCA, que a gente falou em algumas aulas anteriores, e depois a gente vai retomar ele quando estiver falando da norma ISO. Aqui se encontram os novos critérios, que foram chaves, a base para desenvolver a questão da qualidade. E esses novos critérios vai ser também a base para desenvolver as normas da ISO, que a gente vai estudar, começar a estudar hoje ainda. São eles: liderança, gestão de pessoal, a política e estratégia, parceria e os recursos, os processos, satisfação do pessoal, satisfação do cliente, integração na coletividade e os resultados operacionais esperados. Aí, continuando aqui um breve relato, falando da questão da como que foi no pós-guerra no Japão, né? Que o Japão, em crise no pós-guerra, perdeu praticamente tudo. Vários países enviam profissionais, especialistas para desenvolver aquele país. E, consequentemente, ali vai surgir a ideia de qualidade total. O Japão começa a produzir bem, uma qualidade altíssima e com preços baixos. O que acontece no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos? Estados Unidos cresce o oi, ou seja, tem interesse nos produtos japoneses, começa a importar e começa a estudar esses produtos. E daí, com esses autores, Demme e outros, os Estados Unidos, o que ele faz? Vai criar o TQM, que é Gestão da Qualidade Total, já na década de 80, e depois vai surgir a série ISO 9000, que foi Estados Unidos e Europa, que foi a base. E existe outros países também, no caso do Brasil aqui, a BNT, que surgiu em 1940, em outros países vão surgir o quê? Vão fazer uma conferência internacional e vão criar critérios para a questão da qualidade. Aí vai surgir a ideia das normas, né? Aqui eu coloquei nesse gráfico aqui algumas frases de Demme, importante, que eu vou citar uma delas, só para a gente ter uma noção da importância, o quanto ele foi responsável para desenvolver essa questão da qualidade. Ele diz o seguinte: o trabalho de gerenciamento não é supervisão, e sim liderança. Então, você, como técnico de segurança do trabalho, você tem que pensar nisso, na liderança. Não é só gerenciar, não. Ele tem que ser liderança, não é só supervisionar, não. Ele tem que ser liderança, você tem que liderar. Que tem outras que ele vai falar, depois você dá uma olhada. Aqui eu coloquei uma linha do tempo em relação ao tempo da qualidade, até chegar no século XXI, que envolve a questão das ISOs, né, de maneiras mais, etapas mais desenvolvidas. Nesse slide, no slide 15º aqui, vai falar de como que funciona o interrelacionamento das normas. Quando fala série ISO 9000, é uma série de normas que tem um propósito e tem uma aplicação. Por exemplo, ISO 9000 está ligada à questão, por exemplo, das diretrizes e o uso da norma. O que nós vamos estudar é a ISO 9001, que ela é voltada para um público externo e ela vai trabalhar com a questão da qualidade, tanto em projeto, desenvolvimento, produtos e serviços. A aplicação dela é o que? Envolve em várias situações. Tudo bem? Aí tem a 9002, 9003, 9004, mas nós vamos estudar a 9001, certo? ISO 9000 e série. Aqui fala o que é ISO, a sigla, para que ela foi, qual é o significado da ISO, né? Como que é. Aqui também nesse slide, ISO 9000, vai falar o que as empresas ganham com isso. O que a empresa ganha, o que ela desenvolve tendo a ISO. Tudo bem? Aqui tem um exercício, certo? E talvez a gente faz ele ainda hoje, beleza? Então é isso. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição, tá bom?